Oi, gente, eu sou a Fernanda Noronha e eu quero te contar uma história. Talvez você não tenha percebido ainda, mas você também é um contador e uma contadora de histórias. Por quê? Porque ao longo de toda a nossa existência, nós vamos elaborando contos, narrativas sobre o que nos acontece, sobre a leitura de mundo que nós temos, nosso encontro com as pessoas, com a nossa própria história, e nós vamos elaborando esses discursos, essas histórias sobre o nosso viver, sobre o nosso fazer. Então nós estamos sempre contando histórias. Isso vai se somando com o relato das outras pessoas também sobre nós. E quem se interessou muito sobre o estudo desses relatos foi o filósofo Michel Foucault, que ele tem um texto chamado Escrita de Si. Quando ele começou a pesquisar os filósofos gregos, os históricos que tinham os seus cadernos, os seus diários, aquelas escritas que representavam o seu eu, né? A sua intimidade, demonstrava a sua vida ali impressa, suas opiniões naquelas cartas, no que eles achavam importante, que eles ouviam e anotavam nos cadernos, nos seus diários. Ele começou estudando isso, depois passou para o estudo do Rousseau, que é um outro filósofo também, que escreveu um livro de autobiografia chamado Confissões. Esse livro foi publicado depois da morte dele, mas é muito interessante esse livro porque ele inaugura um jeito novo de escrever, que é a autobiografia, onde ele começa o livro tentando dizer para o leitor que ele quer se defender dos equívocos, das interpretações erradas que as pessoas fazem dele, e ele quer demonstrar o verdadeiro eu dele, quem ele é realmente, de verdade. É como se ele estivesse se defendendo. Só que ele começa a escrever o livro e ele vai percebendo que é muito complexo esse eu, é muito difícil falar de uma verdade, de um eu apenas. Então ele descobre que são vários eus. E aí o Foucault se interessa por isso, de tentar expressar o eu na escrita, e começa a estudar sobre isso. E tem é tão importante a gente estar falando sobre isso, sobre essa escrita da nossa história, essa escrita de si. Tem um provérbio africano que diz assim, ó: se o leão não contar a própria história, o caçador o fará. Então eu quero te convidar também a escrever a sua história, a afirmar esse lugar de voz no mundo, para que você não seja só interpretado, né, e falado em discursos de outras pessoas. Que você não seja só o personagem de uma história, mas que você também seja autor, coloque ali a sua impressão, né? E aí, quando Foucault estuda essa escrita de si, ele vai concluir dizendo algo muito importante, que quando a gente está escrevendo, a gente não está só narrando o ser que era ali antes da escrita ou um ser que é, mas a gente está se desenhando, se constituindo enquanto sujeitos, enquanto modo de ser e existir no mundo quando a gente está escrevendo. Então isso é importante porque, e aí vai interessar para a psicologia, o ato da escrita, ela é terapêutica, ela tem esse efeito de cuidado, ao mesmo tempo em que nos dá um destino, porque quando a gente está escrevendo, a gente está se reinventando, elaborando o passado, narrando o que aconteceu, ressignificando, pensando daqui para frente como vai ser, e observando as histórias, por exemplo, das famílias. Quando a gente faz uma oficina de escrita autobiográfica, às vezes aparece os discursos, as narrativas que uma determinada família tem. Uma família que pode ser conhecida, por exemplo, por pessoas medrosas, e aí como se escapa disso? Você está no meio dessa família, mas você não quer ser tido como fruto de um discurso desse, de que nessa família só tem medroso. Então, quando você está escrevendo, revendo a história da sua família, você também está dizendo quem você quer ser, e está escrevendo ali uma nova história a partir do presente. A escrita autobiográfica, ela visita o passado, mas para numa perspectiva de presente, do fazer do agora, porque a gente sabe que isso que a gente faz hoje, aqui agora, as nossas ações no presente,
a leitura que a gente está tendo do mundo, do que nos aconteceu agora no presente, é que vai nos direcionar, nos dar um destino. Então, o nosso destino, ele é configurado por essa elaboração do passado e da leitura de mundo que a gente faz. E quando a gente narra, quando a gente está escrevendo ou quando a gente está narrando a nossa história, a gente está também operando nesse destino. Então eu quero convidar vocês para uma live no sábado. Eu vou pegar o título emprestado desse livro aqui, Se Eu Tivesse Nascido Pronta, Não Teria Conserto. É um livro de crônicas autobiográficas da Dulce Critelli. E essa aula live de sábado vai se chamar Se Eu Tivesse Nascido Pronta, Não Teria Conserto. A gente vai fazer ao vivo alguns exercícios de escrita autobiográfica. Espero vocês. Sábado, às 4 horas da tarde.